Quando se pensa em educação infantil atual, muito se discute a teoria e a linha pedagógica a ser seguida. No episódio de hoje, o interesse é dar ênfase a um ponto anterior a esse: o alinhamento entre pais e cuidadores na hora de aplicar as intervenções de educação, principalmente na primeira infância. A aprendizagem infantil acontece por via modelagem e, por isso, identificamos tantos comportamentos espelhados no comportamento e relacionamento dos pais. Além disso, o alinhamento entre os cuidadores transmite a sensação de ambiente seguro necessário à criança. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, temos o prazer de receber ela, que além de uma grande referência no assunto, é mamãe da Vitória, do Henrique, do Charlie e da Rebeca. Flávia Kalina! Que linda! Que linda! Que maravilhoso, gente. Que alegria estar aqui, sério. Que oportunidade. Adoro, óbvio, falar sobre esse assunto e com mulheres inspiradoras como você. É muita gratidão mesmo, de verdade. Ai, obrigada a você por muito ter grata. vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho da onde vem essa sua formação. Você é pedagoga? Não. Não. Eu não por formação. formação. Eu vou contar rapidamente o meu background. Eu fiz magistério, que é aquele curso normal, né? Sim. Que é o técnico, né, de professor. Então, podia dar aula até a primeira série, se não me engano. Mas isso lá atrás. Aí eu mudei para os Estados Unidos e eu fiz uma faculdade de técnica, Early Childhood Education, que são 2 anos. Para ter o bacharelado são 4 anos. Eu fiz de 2 anos, né, num technical college. Então, eu tenho uma faculdade técnica, mas eu não posso exercer, né, no elementary, acima de primeira série, entendeu? Então, o meu foco é mais educação infantil mesmo. Entendi. Mas eu sou estudiosa de natureza e eu dei aula há muitos anos, porque por essa minha formação eu pude dar aula, né, e eu tive a experiência de dar aula nos Estados Unidos, porque eu mudei para lá em 2005. Moro lá com meu esposo desde 2005 e eu trabalhei aqui, dei aula aqui quando eu fazia o magistério e foi, assim, abriu uma janela nova para minha vida, né? A sala de aula, porque quando você faz a teoria, eu fiz o magistério, tinha aula de educação, de tudo, e que hoje acho que é o curso normal, eu nem sei se existe mais esse técnico que é um curso profissionalizante, né? Sim, que é o sim. magistério. E na escola eu adorava, ia super bem nas notas, tudo. Mas aí a sala de aula você chega e fala... É a mesma coisa de maternidade, né? Você lê um livro de maternidade, nossa, tô craque, sei tudo. Aí o nenê nasce, o que é isso? Não sei A nada. prática. E você não era mãe ainda nessa época? Não, era muito nova. Aqui eu tinha 16 anos quando eu estava estudando e consegui emprego ao mesmo Nossa. tempo. Foi surreal. E sempre aqui gostou família. muito de criança, né? Sempre, apaixonada, sempre. A minha mãe me teve, meus pais se separaram com 2 anos, daí ela casou de novo, eu tive 2 irmãos 6 e 7 anos mais novos que eu. Eu sempre estava muito envolvida no cuidado deles. Eu não era responsável completa por eles, Mas era a porque irmã eu era mais criança, velha. mas era a irmã mais velha. Sim. Então já tinha isso. Minha mãe sempre foi professora, então eu estava sempre nas escolas, nas festinhas. Ela me levava, né, para vários eventos. Então o ambiente escolar era muito próximo Familiar para você. Para mim, né? Vários tios, tudo. Então, só que eu nunca soube o que eu queria ser quando eu crescesse, sabe? Não era uma coisa assim, eu vou ser professora. Não, eu não sabia. Até hoje, mas... não, tô brincando. Mas eu não sabia, mas tinha esse gosto, esse dom com as crianças, né? Sou mais tranquila também. E aí, quando eu não sabia o que fazer, minha mãe falou... Vai ter uma profissão, vai fazer o magistério, pelo menos você pode ser professora. Tá bom, mãe, tá bom. Seguindo os passos dela. Exatamente. E foi a melhor coisa. Porque eu poderia fazer a colegial normal ou um técnico. E aí, ali, plantou uma sementinha. Só que eu sei dos desafios financeiros também dessa profissão. Então, eu pensava, poxa, será? Eu sempre vi minha mãe tendo dificuldades nessa área, né? Da parte financeira. Então, eu falo, poxa... Sabe que quando você vê seus pais, fala, eu acho incrível o que eles fazem, mas eu quero conseguir um pouco melhor, Sim, né? um pouco mais. Então, tinha essa parte financeira que pesava. Eu falava, poxa, será que eu posso fazer nessa... E hoje eu sei que as oportunidades são grandes, mas
Era outra época, Eram né? outros tempos. Era diferente. Não tinha internet. E você fez a sua oportunidade também, né? Então, você isso criou. que foi incrível. Aos poucos, toda essa experiência, eu falo isso para minhas crianças, né? Não importa onde a gente está, o que a gente está fazendo, vai valer de alguma coisa lá para frente, né? O aprendizado que você passar, não importa o trabalho que você tiver, né? Eu fiz intercâmbios, trabalhei em restaurante, limpei chão, limpei mesa, fiz de tudo, assim, tudo de coisa legal. Sim. Mas eu trabalhei em várias áreas que não tinha nada a ver comigo, mas eu uso tudo Claro. para hoje, né? Então, isso é uma coisa que eu sabia... Tudo é experiência, né? Que era experiência. Então, estudei, trabalhei aqui, aí fiz intercâmbio, eu fiz comunicação em multimeios na PUC, aqui. Eram 4 anos, eu saí no último ano para casar. Então, não me formei, mas eu fiz 3 anos de comunicação. E olha que interessante, juntei as duas coisas, né? Foi muito... E quando você conheceu o Ricardo, como vocês demoraram quanto tempo para ter filhos? Quando eu casei, na hora eu já... Ai, amor, porque minha mãe me teve muito nova. E ela separou, eu tinha 2 anos. Então, a gente criou um bond, né? Um vínculo muito forte. Porque meu pai não estava tão... Ele sempre foi presente, mas não ali no dia a dia. Então, tudo era minha mãe. Então, por essa relação... Na minha cabeça era sempre... Eu vi até a Cláudia falando, nunca pensei em ser mãe, né? Assim, no começo, né? Exato. E eu não, eu quero ser mãe, quero ser mãe. E aí, quando eu casei, acho que não conversamos muito sobre isso. Então, eu queria muito ser mãe, muito rápido, né? Dele, puxa, mas a gente acabou de casar. Eu falei, tudo bem. Esperamos 1 ano, eu consegui convencer, né? Ficar falando, ele, tá bom, fine. Só que, para nossa surpresa, começamos a tentar, passou 1 ano e eu lia, né, que era normal, 1 ano, Claro. não acontecer. Apesar de que todo mundo à nossa volta engravida rápido, mas eu acho que é porque a gente quer muito, não consegue. A expectativa fica grande. E nisso eu já trabalhando, eu já trabalhando com educação e como eu trabalhava nos Estados Unidos, mas era em escola de educação infantil e lá também não se ganha muito bem nessa área. Então, eu fazia o bico de babá. Eu cuidava o dia inteiro, fazia bico de babá. Então, sempre cuidando dos filhos dos outros e querendo os meus. Aí, passaram quase 2 anos, a gente resolveu fazer os exames e a gente descobriu a infertilidade masculina, né? Que um baixo... Que é uma coisa que quase não se fala, né? Porque, geralmente, o problema sempre está na mulher. Né? Exatamente. E, para minha surpresa, hoje eu sei disso, mas quando eu fui conversar com o médico, ele falou que é 50% a 50%. Meu Deus! Ele falou que é 50%. Sempre é pior. E eles sempre falam também, para testar o homem primeiro, porque os nossos exames são muito mais invasivos. O do homem não, é muito mais simples de fazer, né? Então, testa o homem, já tira isso do caminho. Tira da frente. E tem homem que não quer fazer, falar, não, já ouvi muitas histórias não é meu. assim. Exatamente. Mas, graças a Deus, esse não, né, o meu marido, claro, vamos. Aí fiz também, óbvio, os exames para ver se é o Eram problema os dois, dos dois, claro. qual que é a indicação de tratamento. Aí, no fim, foi só o dele. E na época, a gente tinha menos recursos, né, questão de in vitro. Eu sou uma pessoa bem... Isso faz quanto tempo? Isso, eu casei em 2005, aí era 2007, por aí. Quando a gente começou a investigar isso. E aí eu nasci numa família cristã, eu acredito muito em Deus, eu busco sempre o direcionamento de Deus. E eu buscava a palavra, né, ia na igreja, ouvia a palavra, e Deus não confirmava para eu fazer nada assim de in vitro. Então eu fui esperando. Eu não tinha dinheiro, mas também, se Deus falasse vai, eu iria atrás, fazer alguma coisa. Tudo isso passou 7 anos, mas assim, foram anos muito doloridos, porque envolve todas as áreas da nossa vida. Pessoas que tinham casado próximo de nós não queriam ter filhos quando a gente começou a querer. Aí passaram 3, 4 anos, eles estavam prontos para ter filhos, tiveram filhos rapidamente, a gente ainda lá esperando. Comparação 100%. E tem o psicológico, a questão financeira também, tudo, né? Tudo. Nós tentamos 3 inseminações artificiais, que é um tipo mais, bem menos invasivo de se fazer, né? O esperma, o homem ejacula, aí eles lavam os espermas, pega meio que os melhores, coloca num
não sei o termo técnico, mas como se fosse uma seringa com um catéter assim, e aí no período fértil da mulher só injeta a seringa lá. Nem sabia disso. Essa é a inseminação artificial. Então não a in vitro é outro processo. Então quem tem, assim, muitos casais não têm a infertilidade explicada. Então os médicos fazem a inseminação artificial para dar uma ajudinha. A mulher toma um remedinho, não é nem nada injetável, é um comprimido para ovular um pouquinho mais. Aí eles injetam os espermas com essa seringa. Mas é quase, eles falam que é uma relação programada, entendeu? Você sabe que você está ovulando naquele dia e tal. E que os espermatozoides são bons. Exatamente. E é um procedimento bem mais barato, porque não requer muita tecnologia, né? E aí nós fizemos isso depois de 7 anos. Aí, resumindo, né? Minha mãe conversou com uma moça que tinha acabado de fazer in vitro. Minha mãe sentiu alegria, ela buscou a palavra, foi na igreja, ela sentiu muita alegria. E ela me ligou e ela falou, eu quero pagar para você a sua in vitro. Aí no fim, aí depois eu descobri que ela fez o empréstimo, mãe, né? Mãe. Ela fez o empréstimo para isso, aí ela pagou, só que aí eu fui buscar a palavra de novo, senti muita alegria, aí eu vim pro Brasil, vim fazer aqui, porque melhor. Aqui os profissionais são excelentes. Não, é outra medicina. É muito bom, e o contato, né, com o médico, assim, é muito mais pessoal. E também a parte financeira, o dólar sempre foi mais caro que o real, na época era de 3 para 1, então poderia fazer 3 in vitros aqui versus uma lá. Então tinha bastante apoio da família, enfim. E aí veio a minha primeira, tanto que o nome dela é Vitória, né? Que hoje ela tem 10 anos. Então, mais velha, que é minha... Flávia, sabe o que eu queria saber? Assim, depois de tudo que vocês passaram, que foi um processo longo. Muito. Imagino que tenha sido doloroso. Muito. E delicado. E como que você chegou nesse conteúdo de educação, assim? Legal. Teve essa conversa com o Ricardo de como vamos educar os filhos? Porque eu acho que, assim, você tinha tanta coisa para pensar. Sabe aquela coisa? Meu Deus, você já tem tanta coisa para pensar. O último que a gente vai pensar é a educação, né? Sim. Porque ainda demora um tempo pra gente começar a aplicar, né? Verdade. As técnicas. Então, por um lado, essa espera, de novo, eu acredito muito em Deus, claro. E Deus tudo toma tem um uns caminhos, né? você fica muito bravo na hora, né? Não é possível. Depois você entende. Depois você perdeu o Senhor, estava tudo certo. Então, durante essa espera, continuei trabalhando em escolas, e ali foi realmente a minha sala de aula, assim, do aprendizado, sabe? Assim, que eu aprendi no chão daquelas salas, porque como eu trabalhava com os pequenininhos, eu ficava muito sentada no chão. E aí que é aquela coisa do olho no olho mesmo, assim, do dia a dia. Eu trabalhei em salas de bebês, né, nos berçários, coisa que eu pensava, mas uma sala de bebê, o que eu vou fazer? E aí, nem na faculdade eu estudei essa aula em específica, mas eu comecei a pesquisar, fiz língua de sinais com meus bebês, para, né, aprender a falar antes de falar, assim, atividades. Nossa, assim, a criança não fala, né, o bebê, né, não fala. E a forma dele se comunicar é chorando. Sim. Então, a gente consegue ensinar língua de sinais. Nos Estados Unidos, a gente usa o American Sign Language, aqui pode usar a Libra. Mas aqui eu não vi um movimento ainda nesse aspecto. Mas se usava muito, não só os pais, mas nas escolas também, para ensinar língua de sinais para a criança falar o que ela precisa. Então, eu quero mamar. Se ela não sabe falar, ela faz a mãozinha. A minha filha, até a Rebeca, terminei. All done. Obrigada, por favor. O que mais? Tem dormir, tomar banho. Comer, né? Comer. Mais a gente usa muito. Que mais? Porque às vezes a gente não sabe se está forçando, se não está. Aí eles ficam, more. É lindo. Então, isso eu ensinava para os bebês na sala de aula. Bebezinho, tipo, entendeu? A gente começa... comunicam real. A gente começa com 6 meses, eles não devolvem ainda. E a gente usa a palavra com o sinal, né? Não é para substituir, é só para ajudar. É uma ajuda. E funciona. Aí você vê o bebê com 9, 10, 11 meses fazendo, e você fala, não é possível. Aí eu tinha essa troca com os pais, eu contava para eles, se você vê eles fazendo a mãozinha assim, isso que significa. Então, nesses 7 anos, eu tive um preparo. Óbvio, ser professor não é ser mãe, né? Não tem, é diferente as relações. Mas eu tive uma experiência que quando eu tive... Foi um laboratório, né? Foi, porque quando eu tive a Vitória, eu estava tão segura de muitas coisas,
porque até professor, por exemplo, de crianças mais velhos, não tiveram experiência com bebês. Sim. E os bebês são bem particulares, né? Assim, aí tem essa coisa da comunicação, de você entender, de você ouvir, de dar o espaço. Uma coisa que eu aprendi lá, gente, e eu tive um background de escolas Montessori, porque eu trabalhei em Isso escolas eu queria Montessori. saber. E lá, Depois eu queria que você me explicasse um pouquinho da educação montessoriana. Sim, então, e lá, uma das coisas que eu aprendi é o observar. A Maria Montessori, ela era uma educadora, foi a primeira médica italiana a se formar na Itália. Então, imagina, mulher naquela época, né? Ela foi muito... Só que sabe o que é interessante? Comecei a pesquisar sobre a vida dela. Ela teve um filho e ela não cuidou dele. Porque aí é mó dilema, a gente pode fazer vários episódios. Essa coisa do trabalho, né? Como que é ser uma mulher fenomenal fora da sua época e ser a mãe? Só que também acho que ela não ficou com o pai da criança. Então, e trabalhava muito, enfim. Então, ela revolucionou a educação. Só que ela não conseguiu aplicar em casa. Não aplicou em casa. E esse sempre foi meu maior medo. E aí, eu chego lá, mas então a Maria Montessori, primeiro ela desenvolveu materiais para crianças com habilidades diferentes, né? Então, com alguma dificuldade de aprendizado e tal. E ela viu que deu tão certo que daí ela começou a aplicar para todo mundo. Uhum. E ela criou, e na época as mulheres começaram a trabalhar fora também, aí ela criou uma escola chamada Casa del Bambini, que é a casa do bambino, né? Da criança. Da criança. E aí ela fez tudo pequenininho. Tudo, a mesinha pequena para as crianças, para ser a casa terem das crianças. acesso. E eles, da autonomia, né? Eles serem contribuintes, não era o adulto fazendo nada por eles. Óbvio, só que o adulto tem um papel muito importante, que ele é o facilitador, né? Não é o adulto, não é... E hoje tem muita confusão disso, né? Deixa a criança ter autonomia, faz o que quiser. Não é isso. O adulto, ele é a presença, né, de confiança, que vocês falaram, de segurança. Então, o adulto é extremamente necessário, só que às vezes a gente acha que é mais necessário do que a gente deveria realmente ser, né? é. Então, o que eu aprendi na escola Montessori, que eu apliquei nas outras escolas que eu trabalhei e na minha casa, é o observar e ao dar o espaço e dar a chance, porque a gente subestima demais as autonomia, crianças. né? Autonomia. Então, nessa casa da criança, ela lava a própria louça. Óbvio que a gente acaba tendo que desinfetar tudo nas escolas, né? Não tem como. Mas assim, criança de 2 aninhos, gente, 1 aninho e meio, ela levanta da mesinha, pega o pratinho dela, vai, raspa o prato, lava, pôr a jaqueta, pôr o sapato. E as escolas Montessori são multi-etária. Então, a maioria fica de 0 a 3 anos juntos e de 3 a 6 anos juntos. A escola elementar, como é o primário, a gente... Primário, acho que fica mudando. Aí também junta de 1ª a 4ª série juntos. Então, isso é fascinante. Eu não sei como. Gente, escolas, porque eu não sei como que não aplicam isso. É porque acho que tem... Que um estimula o outro, né? Pensa assim, todas as vezes que você ensinou alguém alguma coisa, você não aprende também? Claro. Não importa. Aqui, você... Óbvio. Toda vez que você compartilha a sua história... Você também está aprendendo sobre você mesmo, sobre a vida. Então, imagina uma criança de 6 anos, como ela vai se sentir importante, como ela vai aprender ajudando uma criança de 3 anos a fazer alguma coisa. E tanto na parte do dia a dia, né, na parte que eles chamam de vida prática, que é lavar a louça, arrumar, varrer o chão, organizar, tanto na parte acadêmica. Então, ensinar uma adição para uma criança de 4 anos, ensinar a criança com 5, 6, ensinar uma letra, o som de uma letra. Então, quando eu vi assim, diante dos meus olhos, eu comecei como voluntária na escola, depois me contrataram como assistente, depois como professora principal. Mas ali foi, assim, uma janela que eu falei... Nossa, eu voltava para casa, tipo, eu quero mais disso. Porque eu via funcionar. E eu vi o respeito das professoras, uma fala baixa, mas com autoridade, não autoritarismo. Elas tinham autoridade, então elas falavam... tinha sino, às vezes elas faziam um som no piano, um tom mais agudo. Grave, isso. mais agudo. Aí as crianças já sabiam o que fazer. E também abaixar para falar com as crianças, para não ter essa diferença de superioridade, né? Demais. E até o tom de voz, quanto mais baixo a professora falava,
mas eles têm que baixar o tom para ouvir, porque senão eles não conseguem ouvir. Então, ali foi, assim, o meu divisor de águas. E foi aí que eu falei, é isso que eu quero. Então, quando eu tive a Vitória, foi 3 ou 4 anos depois que eu abri o canal, eu estava pronta, já tinha uma comunidade feita. Óbvio, eu tive que fazer a transição. Teve gente que falou, mas agora só vai falar sobre isso, tudo. E não tem problema, as pessoas que não se interessam. Saíram. Mas quem gostava do estilo de vida, de como eu tinha para falar as coisas, ficou. E chegou muito mais gente. E eu trouxe uma coisa que nunca ninguém tinha visto. Essa coisa, né, do observar, de dar oportunidade. Aí eu fazia todas as atividades que eu fazia com as crianças na escola, eu comecei a fazer com a minha filha. E mostrar isso, mas de uma forma extremamente caseira. O Ricardo sempre viu eu trabalhando, né, assim, eu conversava com ele, só que ele não concordava com muitas coisas. Às vezes eu chegava falando de um aluno, aconteceu isso dele. Ele é... Porque ele não era... Ele é da área de tecnologia, então... Só que no começo, o Ricardo, ele não concordava com muita coisa. Ele teve que ver, sabe? Ele teve que vivenciar isso comigo para ele entender, assim. Porque e não é culpa dele, não é culpa de ninguém. É como a gente foi ensinado por anos. Como a gente foi educado. Eu tive esse privilégio de ter os estudos, de ter a experiência na prática, de já ter... Né, exercitado isso antes. Imagina uma sala com 6, 7 bebês e eu tendo que fazer isso e para ter um certo controle, né? Porque às vezes alguém fala, mas perde o controle, as crianças vão fazer o que quiser. Imagina isso numa sala de aula, você não pode. Então você tem que ter essa autoridade. Vamos lá, agora a gente vai fazer isso, mas também dar espaço para eles, porque as crianças são fascinantes. Então, eu e o Ricardo, às vezes... Agora não mais, mas antes, aquelas coisas de... Quando ele não me escutava, aí eu achava um artigo que não era eu que estava falando. Mas nunca fui eu que inventei, né? Sim, era coisa que eu... Estava embasada. Dá aquela compartilhada? Isso, aí... olha esse artigo, olha esse vídeo. Não fui eu que falei, tá vendo? Porque tem uma coisa de respeito à criança quando ela está brincando, por exemplo, né? A gente interfere muito no raciocínio da criança. Então a criança está ali, num cantinho, quietinha, concentrada naquilo, e você quer chamar a atenção da criança porque você está achando que está meio boring aquilo. Não tá. Ela tá no mundo dela, ela tá ali, e você tem que assistir, esperar, respeitar. Ela pode ficar 2h30 ali naquele cantinho, tentando enfiar aquele negócio no buraquinho, que aquilo tá sendo a grande diversão dela. Na real, não vai ficar 2h30, fica um pouco já, né? Porque não, mas às vezes tem uma coisa mesmo de você falar, gente, mas a criança tá quieta horas, agachada de cócora, sabe? Uma coisa incômoda. E ali naquele buraquinho, e você tem que respeitar. Não, você fica assim, julga pelo que filho, a gente tá sentindo. Luca, olha, a mamãe tem uma coisa mais interessante. Não quer, entendeu? Ele tá ali na onda dele. Então tem uma coisa muito de respeito ao que a criança quer, e ela mostra o que ela quer. Exato. É a gente que... Você sabe que eu já falei várias vezes do Osho aqui, né? O Osho tem um livro chamado A Nova Criança. E ele tem muitos capítulos de 0 a 15 anos. Ele então comenta sobre a educação. Claro que a educação deles na Índia é completamente diferente da nossa daqui. Sim. Porém, ele fala coisas muito interessantes, né? Dessa coisa mesmo do respeito ao indivíduo. Porque uma criança é completamente diferente da outra. Né? E você tem que saber escutar. E a gente tem uma mania de colocar as nossas experiências na frente da experiência da criança. Então, por que a gente caiu, a gente acha que a criança vai cair? Exato. Por que a gente tropeçou, a gente acha então que aquilo não vai ali, porque não pode. Como não pode? Deixa ele ali, deixa ele experimentar. Né? É muito difícil isso pra gente. Não, né? mas eu acho fascinante esse acesso que a gente tem à informação. Por exemplo, o que eu vivo na minha casa atualmente. O Caio tá fazendo 1 ano hoje. E ele tá na fase de querer colocar o dedinho na tomada. Claro, já coloquei os protetores de tomada, só que o tanto que eu leio, o tanto que, enfim, né, que eu me informo sobre, a fase que ele tá, não adianta eu só ficar falando não. É mais fácil eu falar o que ele pode fazer. Sim. E aí, até eu convencer as pessoas que isso era legal, realmente precisou, assim, dar certo com a Bia. E hoje, a educação que a Bia tem, a consciência que ela tem das coisas que ela sente, das coisas que
que acontece, ela conversa de igual para igual, ela tem 4 anos e ela sabe falar, mamãe, tô muito chateada, porque fulana gritou comigo, eu não gostei, e eu falei para ela que a gente trata as pessoas com carinho, então você fala assim, meu Deus do céu, Tá tudo certo, tá indo tudo bem. Tudo valeu a pena, sabe, toda aquela... E é muito difícil porque realmente tem esse pré-julgamento da família, quem tá vendo falar, não. Convencimento que a gente tem que fazer. Quando eu comecei a namorar o Jarbas, a Sofia tinha uns 6, 7 anos. Não, mais. Uns 7, 8 anos. E ela um dia chegou e falou, mãe, eu preciso marcar com a minha terapeuta, com você junto, porque tem umas questões que a gente tem que conversar, nós 3. O Jarbas ficou simples, gente. Consegui formular essa frase com 40 anos. Essa menina tá com a vida ganha. Onde eu me meti? Que é maravilhoso, Que né? maravilhoso. Porque, puxa vida, já tá com a vida ganha. Maravilhosa. É, penso é igual a Bia. Eu penso isso, que se a gente tivesse essas ferramentas, né? O quanto a gente não teria se negado, não teria ficado com dúvida. Será que o que eu tô pensando é certo, né? A gente se poda tanto. Acho que mulher ainda também, né? Se eu poderia ter falado, poderia ter expressado. Mas eu acho que essa é a vida, né? A constante evolução, né? De tanto das nossas gerações. Eu estava conversando com alguém esses dias, pensando sobre, assim, as ferramentas e as condições que os nossos avós, nossos tataravós tiveram com relação à guerra, com relação a recursos, tudo. Assim, hoje nós morreríamos se a gente fosse transportado. Com certeza. Para a vida que eles tinham, né? Porque eles morriam 50 anos. Exatamente, assim, não tem como. Não tem como. Então, é um processo longo, né? São gerações e essa onda de informação veio muito rápido. Então, ainda existe a nossa geração que ainda está tendo... É que a gente já está mais avançado porque fomos atrás, pesquisamos, mas não se vê ainda esse resultado que todo mundo fica cobrando. Quero ver como vai ser quando essas crianças... Quando forem adultos. Com certeza, crianças muito mais bem resolvidas psicologicamente. Olha, gente, crianças que vão o seu filho mais velho tem... A Vitória tem 10. Tem 10. Isso. Então, eu tenho um de 27 e uma de 21. Que dia. Eu digo pra vocês que deu certo. Eu Assim, acredito. tipo, pelo menos as coisas principais, os valores principais, eu acho que tá tudo ali. E como você, entre aspas, sabia o que você estava fazendo? Como que... Até você falou, não queria ser mãe. E como que foi esse processo, né? Porque é legal, ainda mais tendo as crianças com idades tão diferentes. Muito né? diferentes. Como que foi? Na verdade, um pouco de informação. Tinha um pediatra que era bem diferenciado, Incrível. que me levou para lugares. Ele tinha... eu trabalhava muito e fazia teatro aqui em São Paulo e eles no Rio. Então a gente tinha um caderninho, o caderno da saudade. Então o Enzo tinha o dele, da Sofia tinha o dele e eu tinha o meu. Então quando a gente se separava nesses 3, 4 dias durante o teatro, cada um desenhava ou escrevia o que estava sentindo. Né? E quando a gente se juntava, ele tinha cadeado tudo com chavinha, que era super segredo. Ninguém podia ter acesso, só nós 3. E aí a gente se juntava e mostrava o que a gente tinha sentido. Não, e o quarto do Pode Tudo? Eu tinha o quarto do Pode Tudo. Porque a gente acabou construindo um quarto que eu falei, eles têm que ter liberdade aqui. São filhos de 2 atores, 2 artistas, né? Então, eles têm que pintar o chão, a parede, tem que fazer gesso, tem que fazer argila, tem que fazer tudo isso aqui, tem que poder. Porque na casa não pode tudo, mas aqui pode. Então a gente fez... O meu é bem... Eu amei isso, eu quero fazer, fazer. já tô pensando em fazer na minha casa nova. Aí eu tenho uma amiga que não tinha espaço, né, para fazer um quarto do Pode Tudo, fez uma parede do Pode Tudo. É isso, que é adapta, muito legal né? também, porque ela fez um retângulo, né, e puxou pro piso. Então ali, amor, a filha... infinito, um fundo infinito, e a filha enlouquece, ali é o lugar dela de criatividade, de tudo, de colocar para fora. Então eu acho que tudo isso, aí depois eles faziam... Eu lembro do Enzo, uma vez saiu do Harry Potter, sei lá qual,
Mas é numa produção, tipo, incrível. Ele falou, mãe, hoje eu vou fazer esse mesmo cenário em casa e vou encenar o Harry Potter. Eu falei, filho, deixa eu falar um negócio pra você. Essa produção é uma das mais caras de Hollywood. Eu tinha o quê? Tipo 9 anos, 8, 9. Maravilhoso. Mas eu posso te ajudar, a gente pode lembrar esse cenário. Menina, ele mudou a casa toda. Colocou tecido em cima das luminárias. Ele criou o cenário dele baseado naquilo que ele tinha visto. E encenou. Porque ele encenava, dirigia, a Sofia representava. A Sofia fazia muito uma menina órfã. Que ela criou esse personagem. E que ela... Mas tá vendo? Porque tinham liberdade de fazer. E que ela ficava... Ela morava debaixo da ponte. Então ela se jogava num pedacinho da sala e ficava... Eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Meu Deus. Por favor, me dá um dinheirinho. E a gente ia lá, dava... Sim, você tá precisando de comida? Eu não tenho comida, não tenho nada. E chorava no canto. E a gente embarcava dela, ficava nesse personagem o dia inteiro. E todo mundo passava por ali. E dava atenção, as pessoas que trabalhavam com a gente, todo mundo. Ninguém desafiava. Demais. Sabe? Isso é muito legal. Né? Como, por exemplo, a primeira professora do Enzo, quando ele entrou na escolinha, tinha 2 anos, a primeira festa de fantasia, né, que as crianças podiam escolher esses personagens, ele escolheu de ser Branca de Neve. Olha. E a professora maravilhosa, que eu me jogo aos pés dela, Miss Dani, disse... Hoje o Enzo é a Branca de Neve. E tal, não sei o quê. E me ligou, me contando, com medo que alguém pudesse chegar e falar. Falei, meu amor, eu me jogo aos seus pés, você deu uma vela do meu tamanho pra você. Porque, né? Falei, amor, ele é filho de atores. Ele vê o pai e a mãe o tempo todo, o pai fazendo Harris Previson de mulher. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu fazendo Tonhão. Enfim, nossa. entendeu? É isso. O exemplo arrasta, né? Então, que bacana, né? Esses experimentos todos e a criança vira criativa, virar sobre 2 isso. filhos criativos. Um desafio que eu vejo, assim, e graças a Deus o meu marido, ele entendeu e agora é lindo de ver, assim. E a gente precisa de tempo para amadurecer, para entender. E a gente foi tivemos 4, então a Rebeca... tá pegando o pai Quanto tempo da Rebeca? Ela nasceu em agosto, vai fazer 2 anos em agosto. Meu Deus. Mas o desafio que eu vejo, assim, às vezes, é esse suporte externo. Porque, e óbvio, acho que a gente não tem que ter sempre as mesmas pessoas do mesmo jeito, porque as crianças precisam ter experiência com pessoas nós diferentes. Somos pais né? diferentes para cada filho. Mas esse diferentes. suporte, assim, por exemplo, de uma professora, né, de uma babá, como a gente conseguir fazer com que... Todo mundo fale a mesma língua. Isso, pelo menos parecido. Acho que um toquinho diferente é bom, dar um chacoalhão. Eu que sou mais tranquila, às vezes, se alguém dá um chacoalhão nas crianças, não sei, com as palavras, né, mais firme, aí eu fico assim, não, mas eles têm que aprender a lidar, porque não é todo mundo que vai falar mansinho como eu falo. Então, as diferenças são muito boas e bem-vindas, desde que seja com respeito e tal. Mas esse eu acho, é um desafio, né, desse suporte. Né, Outro dia o Luca estava comendo, desculpa, só rapidinho, porque é dentro disso. Ele estava na cadeirinha e ele não estava querendo ficar na cadeirinha, querendo levantar dos filhos. Eu não posso te levantar da cadeira porque você vai cair. Ai, que é a hora do papai, uma hora feliz, uma hora legal, e não sei o que, papai. Aí eu, Luca, senta, por favor, filho, mamãe tá falando, eu não vou falar com você irritado desse jeito, porque não é assim que a gente vai conversar. Aí ele pegou, eu tinha um pote com várias colheres, vários garfinhos que eu dou pra ele na hora. Ele pegou e jogou tudo no chapéu no chão. E olhou pra mim. E agora? Olha, eu não vou fazer nenhum comentário sobre sua atitude. Maravilhoso. Eu não vou porque você tá nervoso, você tá descontrolado. Não, é babá assim, minha amiga. É isso. Você tá descontrolado e não é dessa maneira que a gente vai conversar. Você vai acabar de papar e depois a gente vai conversar sobre isso. Falei pra ela, não pegue nada, ninguém pega nada, ninguém se mexe. Tudo bem, comeu, acabou de comer. Comeu meio, mas comeu. Aí eu falei, agora é hora de sair da cadeirinha. Tirei a cadeirinha e falei, agora você vai pegar todos os garfos e as colheres que você jogou no chão. É você que vai pegar. Aí a gente tem uma musiquinha que é guarda bem direitinho, pra guardar sempre as coisas. E ele foi pegando coisinha por coisinha, me deu uma peninha. Ele fez direitinho tudo.
tudo bem, entendeu já aquilo. Outro dia deu um ataque, falei, lembra aquele momento que não foi legal, da cadeira, negócio de jogar no chão? Não vamos repetir isso, que a gente já resolveu esse problema. Ele na hora parou. Não, mas é um adulto. Mas é Um adulto de perto de um ano. Por isso a gente não pode Um subestimar. senhorzinho Não de pode. 45 anos. Não, uma mas loucura. a Bia tinha uma fase que ela jogava e aí eu, Bia, né? Você que jogou, você tem que juntar. Não vou juntar. A fase dos 2 anos e pouco, né? Aí ela, porque não tem vou tudo juntar. isso ainda Falei, que ó, vem. Outras fases. Aí tinha um dia, juro que eu falei, bom, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu tô com tempo. Então vou sentar aqui e vou esperar a hora que você juntar, aí a gente continua brincando, porque você que jogou, você que vai buscar. Mas eu fiquei um bom tempo, viu? E ela ia, fez outras coisas, brincou e eu Gente, ia. eles são Não vou. Ai, mamãe, só que agora eu tenho uma dó, deixa eu te falar, agora me ajuda. Tudo, ela tem uma. E assim, a gente zero educa ela desse jeito de. Ai, faz isso pra eu ficar feliz. Eu sou super, Não, pelo super, amor de Deus. contra. Mas assim, quando ela faz um negócio, por exemplo, ela tá roendo unha e assim, puxando a pelinha de sair pulso, ficar verde. Eu falei, filha, não pode, isso faz dó, entra bichinho e tal, olha como tá, isso dói, nanana. Aí ela, não, mamãe, eu não vou mais puxar a pelinha, não vou mais puxar. Eu falei, tá bom, não puxa porque é pro seu bem. Aí ela, você tá feliz comigo? Assim, ó, aham. Porque a aprovação. Você tá feliz comigo? E toda hora, e rindo, e eu, Bia, Não é não é pra eu ficar comigo, feliz. você que tem que estar feliz. Você tá feliz com a dor? Ah, não. Não, tá doendo. Aí ela fica meio, não, tá doendo. Aí eu, então, é pra você, eu tô te falando isso né, pro seu bem, não é comigo. Ah, tá bom. Aí qualquer coisa, eu, Bia, não é assim que joga, você faz... Ela junta, você tá feliz comigo? Aí eu, Bia, toda hora eu tenho que estar falando pra ela que não é comigo, é muito doido isso. E a gente nunca falou isso pra ela. Mas ela vai entender Sim. uma hora. Daqui a pouco, né? Vai. E eu tenho o mesmo desafio em casa, mas o que eu acredito, e talvez psicólogos poderiam explicar melhor, é que o que a criança mais valoriza é o nosso relacionamento. Então, no pouco entendimento dela, normalmente está tudo bem. Como a gente tem a maior parte das experiências positivas, eu acho que a negativa está pesando mais para eles. Parece que Tem um valor tem um maior. valor maior. Porque eu sinto a mesma coisa. Minhas crianças, elas tentam ser muito certinhas. E quando elas fazem alguma coisa errada, elas ficam desesperadas. Tipo, gente, tá tudo bem. É para isso que a gente vai errar. Para aprender a fazer melhor da próxima vez. Eles pedem desculpas, eu tá perdoado. comum já isso, né? muito. Mas eu acho eles prezam demais pelo nosso relacionamento. E o mundo deles ainda é muito pequeno. É só nós. Só gente. Então, para eles, um erro que eles cometeram, para eles vão se sentir a pior pessoa do mundo, porque minha mãe me ama, meu pai tem vou um apreço. decepcionar. Vou decepcionar. Eu sempre falo, Bia, a mamãe vai te amar independente de Eu qualquer também coisa, falo, eu mas também falo. isso aqui não é assim que faz. Exatamente. Não, uma Aí vez eu ela- cheguei pro Enzo, que ele já tava na adolescência, mais pra frente ele foi um adolescente muito calmo. Ela teve embates comigo, mas ao mesmo tempo... A Sofia. Mas muito calma também, assim, eu tô falando do social, do geral. Eu cheguei pro Enzo e falei, filho, vai enlouquecer um pouco, pelo amor de Deus. Faz Vai se alguma jogar, coisa, né? não corre, se joga aí no chão. Faz alguma coisa errada. Exato, é Credo. verdade. Que mas é isso, mãe? Você tem noção do que você tá me falando? Eu disse, tenho. É muito certinho, muito... por isso que eu tô te falando. É, Eu tenho ué. experiência, pelo menos. E você não tem experiência nenhuma, nem beber, você bebe. Eu disse, sim, mas eu quero que você beba, que você se jogue, faz alguma coisa. Mas é verdade, porque Né? essa é a idade para Porque fazer senão isso, né? fica... Sim, que pula querendo ou não, uma etapa. É. Mas, Flávio, eu queria que você contasse, que você contou na internet que aconteceu alguma coisa recentemente, que aí você conversou com seus filhos erraram, não sei se foi todos ou algum. Ah, sim, sim. E aí o Ricardo falou, ai, não, acho que eles têm que ter uma Da punição. punição. Sim, Como é que Ainda assim, funciona pensa, isso? depois de 10 anos, É né? verdade. Então, essa é uma conversa vai ser diária pro resto da vida, porque não só ele foi criado de uma forma diferente, a visão dele é diferente, o cérebro do homem é diferente também, é com toda muito certeza. bom. Sim. Eu acho que se fosse só criado por mim, seria um problema também, porque... não teria o tudo equilíbrio. muito- não tem o equilíbrio. Precisa, às vezes, da firmeza né? De novo, sempre com respeito, sem violência, nada disso, mas um tom de voz diferente, um chacoalhão. Só que aí, essa situação foi, para quem não sabe, né, o que foi, os meus meninos estavam brincando lá em cima, daí eles começaram a brigar e um bateu no outro. Eles são carninho, eu e o casca de bala, os Irmão, dois. né? Irmão. Tipo, eles são assim, junto o tempo todo.
Então, Quem? O Charlie e o e o Henrique. Henrique. É porque eles têm 3 anos de diferença, mas eles têm os mesmos interesses, enfim. Sim. E aí, só que um bateu no outro lá, e aí só que foi algo mais elevado, assim, que teve um choro mais forte e tal. Deu, ixi, então o bicho pegou. Deu ruim. Aí eu fui lá, gente, ó, então, era um videogame. É a vez de quem conversei, expliquei. E eu sempre tento pedir para ele, eu falo, como que vocês vão resolver esse problema? E eu sou a mediadora, né? Óbvio, eu tô ali E a como... versão de cada um, para ouvir as duas Isso, partes. porque a gente ouve de longe, a gente já assume um monte de coisa. Ah, ele acha que você, independente da personalidade, tem certeza que foi ele e tal, Isso né? não pode também, Então, gente. já chego lá, o que aconteceu? Aí, eu tenho uma coisa muito legal que eu aprendi em escola Montessori, e as crianças fazem, gente... por isso que às vezes eu gosto de mostrar, porque eu falo, ninguém vai entender ou acreditar, mas é assim, chama Mesa da Paz. E isso a gente faz nas escolas para resolver conflito e, óbvio, eu fiz em casa. Não necessariamente precisa de uma mesinha, mas é uma mesinha, aí você põe uma florzinha no meio e você tem um objeto de vez de fala. Então, assim, teve o conflito lá, não sei o que, é óbvio, as crianças têm que dar uma calmadinha. Vamos lá para a Mesa da Paz. Isso. E eu sou a mediadora, eu não sou juiz, eu só tô ali para manter a ordem. Aí eu falo, quem vai falar primeiro? E eu nem falo também, você fala primeiro. Eles decidem, então a pessoa segura o objeto. Eu queria muito jogar aquele jogo, ele não quis, eu fiquei nervosa e eu bati nele. Aí o outro, ok, passa lá. Mas eu queria muito e você nunca me escuta. Então fica essa conversa e eles... O objeto é muito simbólico, porque aí eles conseguem esperar. E eles escutam. E eles se Você acalmam vai ver, esperando. Porque briga de irmão, eu sei. Ó, Quando peraí. chegar Outra nessa- coisa que eu queria falar também. Você é primeira filha ou segunda? Segunda. Então, eu também. Sofri na mão eu da minha irmã, viu? Não, então, mas não é nem só por isso. É porque a minha mãe, por exemplo, me teve com 45 anos. Ela, coitada, ela trabalhava feito uma doida. Ela não tinha nem tempo pra mim. Nem era pra ela engravidar, porque ela também tava na menopausa. Ela, foi tudo meio parecido. Sofia que se cuide. Pois é. E aí, enfim, ela já não tinha mais tempo. Eu não tinha nem álbum de fotografia, achei que era adotado. Foi uma loucura. E aí... o segundo filho, uma loucura. é outro esquema. E eu fiquei muito... Eu tinha muitos probleminhas com isso, de ser segunda e de ter sido... Eu sei porque eu não tive nem lembrancinha de festa de um ano, você acredita? Então, acredito, mãe. super. Então, a minha tadinha tá no céu, tá escutando agora essa história. Então, eu marcava na agenda, quando eu falava bom dia primeiro pro Enzo, eu, no dia seguinte, falava bom dia primeiro pra Sofia. Uau! E aí, vice-versa. E agora, a Sofia ficou a do meio. Ela praticamente morre com essas... Então, eu não digo que ela é do meio. Eu digo que ela não é. Ela é minha única filha mulher. É maravilhoso. Porque tem uma coisa de ser segunda, e eu sempre, assim, quando eu falo primeiro com um, falo primeiro com o outro. Até hoje. Falo com um, falo com o outro. Pra não ter essa coisa de em segundo lugar. Não é em segundo lugar. É verdade. Né? Sim. Seu irmão mais velho, você é minha única filha mulher, e o Luca é o caçula. Pronto, cada um tem o seu protagonismo. É isso mesmo. Né? É difícil lidar com isso. Nossa, e as personalidades, as necessidades. Então, essa Mesa da Paz é muito legal de observar como cada um recebe a fala do outro, resolve o conflito. Eles resolvem sozinhos? Resolve sozinho. Aí chega... E eles ficam falando um com o outro. Aí, meio que o assunto... Eles mesmos percebem, tipo... ou então eu falo... Aí eu falo assim... Você quer falar mais alguma coisa? Eles, não. E eu não falo para pedir desculpa, porque eu acho que a gente tem que aprender a pedir desculpa, não tem que ser forçada a pedir desculpa, né? Então, quando eles estão resolvendo, às vezes eu pergunto, o que você acha que você poderia falar para o seu irmão se sentir melhor? Tem alguma coisa? Às vezes eles falam, não. Eu falo, tá bom. Às vezes falam, desculpa. Mas porque eles viram a gente modelar outras situações, até... Mas tem certeza que dá um tempo, eles vão lá e falam desculpa. Fala. Não, mas fala. E aí, nesse dia, foi resolvido muito rápido. Eles brigaram, um bateu no outro, o outro ficou chorando. Então, óbvio, mas o outro provocou demais. Óbvio que violência não pode, mas às vezes quem bate é porque já está no seu limite, né? Falando de criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Não justificar. E aí a outra criança ficou arrilhando, aí finalmente levou uma chapuletada. Enfim, mas aí eu não
cheguei eles chegaram na conclusão, então e agora? Vamos voltar a resolver o que jogo que eu jogar e voltar a brincar felizes. O meu marido ouviu de longe a dinâmica, ele estava ouvindo, aí eu desci dele, viu, eu acho que tinha que punir de alguma forma. Para ele, eu tinha que ter desligado o videogame, porque rolou briga, então tira o videogame. E aí que eu expliquei para ele que a gente tem que dar a solução para resolver o problema. Porque se eu só tirasse o videogame, cada um pode interpretar de uma forma, e aí vira sobre mim. Eu acho que eles ficam com raiva da mamãe que tirou o videogame. Não foi resolvido o conflito entre eles. Agora virou o foco. Olha lá, minha mãe que é péssima, tirou o meu videogame. Exatamente. Agora o que a gente vai fazer? E eles vão brincar rapidinho daqui a pouco e vão esquecer. Então, sempre para mim, assim, o que eles têm que aprender se eles estão brigando? A se respeitar. Não é a me agradar, é a se respeitar. Não é tirando o videogame que eles vão se respeitar. Não, vai piorar, eu acho piorar. que inflama ainda o sentimento de... Às vezes um fala, isso foi injusto, o outro fala, bem feito, e aí fica aquela coisa que gera sentimentos ruins. Exato. E essa cultura de punição e reward, que é o... como que é o reward? Recompensa. Às vezes é muito perigosa. Óbvio que todos nós temos recompensas. A gente trabalha para ser recompensado por prestígio, por dinheiro, mas às vezes a gente busca a recompensa errada, o tipo de atenção errado. Então, ou até às vezes as crianças fazem alguma coisa legal e às vezes o Ricardo fala, então vocês vão ganhar tal coisa. Por quê? Tipo, isso aí é o que é para ser certo, é a nossa obrigação. Mas, gente, eu não tô falando mal do meu marido, tá? Parece que eu só tô... mas é normal discordar. É discordar. E às vezes, e ele também, às vezes ele... eu sou muito branda e ele fala, não, Flávia, isso a gente precisa ser firme e consistente, porque, sei lá, a gente fala, vamos terminar a hora de tecnologia às 4 da tarde. Aí, às vezes, eu tô meio assim, e eles já abusaram em outras coisas, deixa o amor dele. Qual que foi o combinado, Flávia? Não tá bom. Senão vai mudando o código. Exato. Então, ele me segura nessa, porque eu tenho a tendência mais permissiva, a minha tendência, então eu tenho que estar sempre me avaliando, e ele a tendência mais autoritária. Então, a gente fica nesse... Que bom, né? É ótimo. Que bom que então, ele me segura também. Flávia, o certo é ser combinado. Não, tá bom. Porque às vezes eu acabo, mas cuida. A gente fica com tadinho, né? Então, mas eu acho que esse diálogo, de uma forma saudável, é muito importante. Mas né? você sabe que o pediatra dos meus filhos, o primeiro, que é o Dr. João Maurício, ele criou uma tabelinha de ônus e bônus. Que é uma coisa que você vai levar para a vida, né? Se você constrói daquele jeito, você tem um ônus daquilo que você construiu. Se você constrói de outro jeito, você vai ter o bônus daquilo que você construiu. A vida é assim. Não é o bônus de presente ou o bônus de coisa. É o bônus... É a consequência daquilo, entendeu? Consequência natural. Isso. Né? Não é presente, não é material. Na verdade, é consequência. Exatamente isso. Então, desde pequenininhos, às vezes a Sofia vem e fala, ai mãe, eu não sei o quê, porque aí agora não deu certo. Eu falei, mas você construiu desse jeito, aí escolha sua, você tem 21 anos. Sim, mas você não estudou, então a consequência do negócio. Não tem o que fazer, a escolha é tua. A minha mãe sempre me deu essa visão. Essa liberdade mesmo de... Nunca existiu, tipo, eu preciso ir à aula porque minha mãe me obrigou. Ela nunca obrigou. Ela sempre falou, quer faltar? Falta. A responsabilidade é toda sua, eu não tenho nada a ver com isso. Em um segundo eu levantava e ia pra escola. Um segundo eu falava, eu vou aguentar essa responsabilidade sozinha? Não vou pra aula. Então, sempre teve, o lema era liberdade com responsabilidade. Faça o que você quiser, mas aguente as suas escolhas, as consequências das escolhas. Claro. E eu acho que isso foi muito bom, assim tudo na minha cabeça, na minha mentezinha aqui, tudo que eu penso, eu sou muito racional nesse sentido, sabe? Eu penso, eu vou fazer isso. Quais são as consequências? Quais são as... Legal, não... Tá, sempre coloco na balança, consigo ter esse discernimento de entender para que caminho ir, sabe? E a consequência natural. Às vezes a rejeição que eu recebo nas minhas redes sociais é assim, precisa ter algum tipo de consequência, precisa ter acontecer alguma coisa. Eu falo, vai acontecer, eu não preciso infringir a dor na criança
que não tem nada a ver com o que está acontecendo, sei lá, bateu no irmão, vai ficar um mês sem assistir televisão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele não vai, então a consequência é natural. Se você bater no seu irmão, ele não vai querer mais brincar com você. Ou ele talvez ele vai te bater de volta. Vai bater de volta. Então, acho que esse é o desafio. Só que é desafiador demais, super. gente. Na Porque hora uma do palavrinha errada que você fale, amor. Você muda a cabeça da criança e você embute ali um trauminha, uma coisinha. É uma palavrinha errada na hora errada. E assim, nós somos difícil. a maior autoridade para os nossos filhos. Então, tudo que a gente fala é 100% verdade. É um peso muito grande. É muito grande. É um peso. É difícil. É peso mesmo. E eu percebo isso com os 4. E com você tem 4. 3, agora você tem 2. Você vê a diferença de chega personagem. Não chega não. Nem eu que fico aqui me gabando, ela passou de mim. Loucura. E eu de 2 só. E as diferenças de personalidade você já deve sentir. Nossa. Você também, com um bebê assim, como você fala, como cada um... Você fala a mesma coisa. Eu brinquei, eu dei um sermão nas crianças um dia, e aí cada um... A mais velha ficou, tipo, entendi, obrigada, vamos seguir. O segundo ficou arrasado. Mas assim, tipo, acabou com a minha Canceriano. vida. O terceiro... Provavelmente. Pior, não, o que é outubro 16? Libra. Em Libra também. Ele é muito sensível. Sim, Muito sensível. Libra. Aí o terceiro, ele fica estressado, ele dormiu. Tipo, eu não vou lidar com essa situação dormindo. Então, assim, e foi a mesma fala pra todo mundo. Então, você imagina, não é cada simples reação, assim. Não é. E foi a mesma fala, eu juntei o grupo e falei, olha, é o seguinte, isso. Aí, cadê o... Só que... Aí, então, teve que ter um pós-sermão. Pra cada um individual. Um acolhimento. Não, e sabe que a Bia, ela tem um negócio que é muito... A gente nunca gritou com ela. Só que a voz do Júlio é muito mais alta, muito mais firme. Com certeza. Muito mais, imagina. Sim. Homem. E aí teve eu não lembro o que foi, que ele falou, ela tava naquela coisa, sabe aquela coisa que não tem fim? E aí querendo, ela tem uma questão com comer doce, né? Que a bichinha doida doce. Segurei até os 2 anos e não sei quando, mas agora, imagina se eu não tivesse segurado antes. E aí ela pode comer doce no dia da família, que é sábado e domingo. Então ela fica, hoje é dia da família, hoje é dia da família, hoje é dia da família. O tempo inteiro ela quer saber se é o dia da família. E aí eu já fiz um quadro, falei, não, hoje é segunda, hoje é terça e tal, não sei o quê. No sábado, no domingo e tal. E aí ela fica, só que aí a gente já combinou que é um doce. Só que, amor, ela quer comer 3 sorvetes, 4 picolés, 5 chocolates. E eu fico enlouquecida, porque ela fica o dia inteiro me pedindo comida. E eu, Bia, calma! Chega uma hora... E aí ela tava nesse negócio, a gente tava o dia inteiro já aguentando, né? Não, eu quero isso, quero aquilo. Aí eu, Bia, respira fundo. Isso não tem negociação. Você já comeu um chocolate, um pirulito e um sorvete. E já chega, porque eu cedi das outras vezes, porque eu já não tava aguentando mais. Falei, eu não vou ceder. Isso não tem negociação, acabou. E aí ela ficou, que não sei o que, quero doce, quero doce, quero doce. E aí o Júlio falou, Bia, chega! Nossa, isso foi o fim. Acabou com ela. Meu Deus, eu tô muito chateada. Ela falou, Tô muito chateada. eu não gostei, é muito feio isso. Começou a dar um sermão, né? Ele assim, ele ficou assustado. Ele, e o que eu fiz? Gente. E ela, você me bateu! E ele, onde que eu... Com as palavras. Bateu no coração, Porque ela, né? acho que nunca ninguém gritou com ela. E aí, como ele falou alto, ele falou, Bia, chega. Tipo, foi uma coisa meio... Tipo, Mas assim, foi... É. E ela, você não acredita, é muito feio, não sei o que. E eu, meu Deus do céu, aí ficou aquele caos, eu não sabia o que fazer, eu queria rir. O juiz ficou chocado, ele falou, ainda bem que você tá vendo que eu não bati, porque ela ia falar e eu ia acreditar. Ele falou, eu não sei o que eu faço. eu tô quase acreditando que eu bati nela, né? Aí eu, Bia, aí eu esperei e tal, aí ele foi, me deu um abraço, Bibi tá aqui, não sei o que, aí acalmaram e tal, os ânimos. Aí eu falei, Bia, mas o que foi? Vamos conversar, o que você não gostou? Aí ela, ele não pode falar assim comigo, isso tá muito errado, não sei o que. Maravilhosa. Meu Deus. Toda organizada já. Não, você tem ideia. Não, é Incrível. Que é, e aí é aquela coisa, não existe isso, ninguém grita e tal. E toda vez que ela grita, eu falo, aqui nessa casa não é permitido gritar. Quando você fala baixo, aí a gente conversa. Em 1 minuto ela fala baixo. E aí, quando teve esse...
tchan do Júlio, que foi 0. Gente, 0. Ela ficou muito chocada. Muito chocada. E aquilo pra ela foi... Eu acho que também ela descontou essa frustração de que não tinha doce. Já tava vou vindo, jogar né? aqui. Claro. Já Vou tava jogar. vindo. Mas é muito Deixa eu doido. fazer um drama aqui que tá difícil pra mim. Claro. Foi inverter a situação. E aí é muito doido quanto... Realmente, eu acho que o ambiente em casa não é um ambiente de grito, não é um ambiente de pressão, de briga. E, pelo contrário, graças a Deus, lá em casa é muito animado, muito, né, muito pra cima o astral. E ela é assim... decorrente disso tudo. Claro. E aí, quando tem aquela coisa... E eu acho isso o máximo, assim, porque ela já sabe o que ela não tolera. Isso. E isso não é permitido e acabou. Então, ela já sabe explicar o que pode e o que não pode. E é aquela coisa, Não, e não desde falha quando sem nasceu. comigo, é Nossa, é muito bom. Imagina. Perfeito. Acabou. Acabou. 4 anos. Ninguém acabou. falará assim com ela. Ninguém. Então, Ninguém. exato. E eu acho que a questão até de abuso, acho que a gente tem que sim falar da questão do corpo, da questão que pode, que não pode, de gritar, até o abuso verbal, tem que saber o que pode, o que não pode, e isso vem de casa. E não tem como a gente pedir pra não fazer se a gente não der o exemplo. É verdade. Não, essa coisa de... eu já gritei, meu marido já gritou, mas no nervoso. E já falou, gente, desculpa do jeito que eu falei. Claro. Isso não é legal. Eu não gosto que vocês gritam comigo, eu não quero gritar com você. Então, e até modelar. Tem vezes que se eu e o Ricardo tem alguma questão para resolver, as crianças ficam tensas sempre, mas a gente é super respeitoso um com o outro. Mas dá para ver que o tom tenso. é diferente deles. Tá tudo bem, eu falei, gente, tem hora que conflitos tudo vão bem. existir e eu preciso conversar com seu pai. E às vezes eu gosto de brigar, entre aspas, resolver os conflitos na frente deles, dependendo do assunto que for. Uma coisa boba, a gente marcou de estar no lugar, não vai dizer que... Para eles também ter algum repertório de como resolver conflito, né? De como lidar. E também de ver que não tá tudo que não sempre é, incrível. E aí, isso é viver a realidade. Claro. Não vai ser perfeito. Isso é vida real. E uma coisa que eu tô sentindo, que me preocupa um pouco, e eu tenho que trabalhar com as crianças, porque na nossa realidade, né, como você falou, é um lar de paz, é um lar mais tranquilo. Então, quando acontece alguma coisa fora, eu sinto que eles ficam muito tensos. Porque eu acho que esse músculo não está sendo praticado. Porque, então, assim, até... Óbvio, toda criança tem tragédias que estão fora do controle deles, eles ficam desesperados. Mas alguma coisa mais diária, assim, que teve algum problema, eu vejo que eles ficam mais ansiosos, mais tensos. Opa, gente, a vida vai ser assim. Então, porque não tem muitos conflitos, não tem muitas partes difíceis, eu acho que precisa, óbvio, acionar. Não vou ser eu que vou colocar isso neles, né? Claro. Não vou praticar eu. Mas você não vai blindar de tudo que não tem como. Então, eu tô tentando conversar com eles sobre isso. Gente, tem hora que a vida vai ser coisas ruins, a gente tem que ser forte, tem que, usa sua fé, a gente pede para Deus e vê o que a gente pode fazer de diferente, tem sempre uma saída. Agora, mais difícil que tudo, eu acho, que é mãe de adulto. Sabe por quê? Por quê? Porque você não tem mais tanta influência sobre eles. Claro que uma relação construída, eles estão sempre do meu lado, sempre perguntando, sempre isso e aquilo. Mas você dá a sua opinião e eles ouvem se eles quiserem. Mas são autônomos, são adultos. E vão fazer... É muito triste. E vão fazer da cabeça deles. E você ficar ali sentado, fazendo cara de paisagem, sabendo que vai dar errado, provavelmente, porque você já tem muito mais anos que eles e você já viu aquilo várias vezes. Mas você não pode fazer nada. Sabe? Então, mãe de adulto é muito difícil. Vocês vão lembrar de mim quando vocês chegarem lá. Nossa, imagina. Pode mandar um oi? Pode, claro! Olha, a gente tem um presente pra a gente tem um você. presente. Você teve Muito obrigada, muito obrigada. gente. Que Inclusive, honra. antes Aliás, de finalizar, você tá ouvindo, né, barulhinho? e vamos finalizar o último episódio dessa temporada. Eu já tô com Você veio saudade. fechar com chave de ouro. Você veio falar de educação. Ai, gente, que saudade que eu vou sentir desse barulhinho desse nosso momento. Mentira, vou nada, porque na próxima temporada, Nestlé Materna
tá de volta a Maternidelas com mais novidades, tá, gente? Eles estarão aqui. E olha quanta informação e quantas trocas que a gente teve em todas essas rodas de conversa que tivemos aqui na temporada. E hoje não tá diferente. Olha como é importante escutarmos histórias e enxergar se nas nossas casas também é assim. Porque vale lembrar que cada um foi criado de uma forma diferente, mas olha como é importante estarmos alinhados com os nossos parceiros ou parceiras na criação dos nossos filhos. Como é importante respeitarmos e escutarmos os nossos filhos também, né? Nossa, gente, isso é muito importante. Tatá, eu quero agradecer demais por esse convite e por Nestlé Materna trazer a importância do autocuidado feminino em todas essas rodas de conversa que tivemos, independentemente do momento da jornada que estão. Verdade. Né? Então, olha como eu mesmo aprendi muito e como é bom escutar histórias que vão te ajudar lá em casa também. E lembrando, reposição de nutrientes é normal. Sim, para você tentante, gestante ou que já tá no puerpério, como a mamãe aqui, tá tudo certo. E são 4 opções de Nestlé Materna. Vamos lá. Nestlé Materna, vitaminas e minerais. Nestlé Materna, multivitamínico com DHA. Nestlé Materna, ômega 3. Nestlé Materna, Optifiber. Eu tomo o Nestlé Materna aqui, multivitamínico com DHA, por indicação do meu médico, né? E lembrando, falem com o nutricionista de vocês ou com o obstetra. Os dois me recomendaram. Hoje eu vou pegar o teu lugar, tá? Dona do cupom sou eu. Meninas, nesse QR Code aqui da tela tem o link, tá? Cupom de 10% de desconto. Nosso cupom é Materna e Pod 10. Aproveita, mulher! E ó, Nestlé Materna, vocês já faziam parte da minha vida ali na mesa de cabeceira de casa, mas eu fico muito feliz que agora vocês fazem parte do meu coração, desse projeto lindo que é a Maternidelas. E seguimos juntas nesse nosso propósito. Te esperamos na próxima temporada. E, gente, eu se fosse vocês não perderiam, porque vem muita novidade por aí, tá? Aguardem, a gente não vai contar. Vocês vão ter que assistir pra saber. Flávia, a gente queria pedir para você, que sempre as nossas convidadas deixam uma mensagem para aquela câmera ali da verdade, de alguém que esteja passando por isso que você está passando, que tenha 4 filhos, que tenha... Naquele momento pânico, naquele como momento, é duplo. como eu dou conta, o que eu faço, como é que eu faço a mesinha da paz, que eu adorei isso, vou adotar o negócio da mesinha da paz. Também, gostei. E a gente queria que você desse, então, um recadinho de incentivo, de encorajamento para essas mães que não sabem como educar, onde procurar informação. Por favor, dê o seu relato. Maravilhoso. Uau! Responsa. Não, mas uma coisa que eu levo para mim, que eu tento passar, né, para quem me segue, é que a gente tem que focar na conexão com os nossos filhos. A vida existem muitos desafios, às vezes a gente não vai saber o que fazer, nem sempre a gente vai ter as respostas certas, a gente vai pisar na bola, não tem jeito. Eu não acho que tem como criar um filho sem traumas, isso eu acho que não tem. Mas foca no relacionamento com as suas crianças, defina valores inegociáveis. E aí, quando tudo estiver dando errado, você volta e fala, peraí, o que realmente importa? E aí você consegue tomar melhores decisões. Porque quando tá tudo bem, tá tudo fácil, é fácil tomar, né, fazer as coisas. Mas quando apertar, quando alguém próximo falecer, a gente lida com doenças, a gente lida com perda de empregos, de situações difíceis e que a gente não consegue nem nomear aqui, volta para o coração, para o relacionamento mesmo com seus filhos. A vida é muito curta, ela é muito curta e é tão clichê, todo mundo fala isso, mas o que realmente importa para você é o que você vai levar para a vida, o que seus filhos vão levar para a vida, é o tipo de relacionamento que você tem com seu filho. Então, volta para próximo do coração. E já vou deixar também o canal da Flávia, tá, gente? Como indicação para vocês, está aqui na descrição. Sim. Que ela fala muito sobre educação, tem exemplos na prática, é muito legal ver. Se vocês têm alguma dúvida, às vezes tá com aquela coisa assim, eu conheço muita gente que fala, meu Deus, por onde eu começo? Tá tudo errado, eu perdi o controle, o que eu faço agora? E assistam aí o canal da Flávia. Tem aqui, a gente vai deixar o link aí na descrição. É muito legal, são conteúdos muito agregadores, às vezes é aquela coisa, você não precisa seguir 100%, mas escuta uma opinião aqui, escuta outra ali, vê um outro método, faz o seu, né? Segue seu coração.
E no fim sempre dá certo. É verdade, é verdade. Obrigada, Flávia. Nossa, Adoramos te que receber honra, aqui, que viu? honra, que alegria, que papo gostoso. E eu sempre levo um quentinho no coração. Obrigada. Muito Obrigada obrigada. a você. Maravilhosa. Obrigada, Ai, amiga! Eu amei, amiga. Vocês sabem, né, Cláudia Raia? Eu sou. Então, a gente é amiga. E você não sabe, ela é atriz, tem DRT. Você acredita? E isso você não sabia. Contrata. Imagina alguém me contrata. Eu acho que pode rolar, sabia? Vai ter, né? Hein, Tô aqui gente? disponível. Vamos! Olha que mulher espetacular, Ai, ó, deslumbrante. maravilhosa. Ei, gente, foi muito legal essa Obrigada. temporada com vocês. Eu amei. Obrigada, Cláudia. Amei, adorei. E se inscrevam no canal, deixa aqui nos comentários quem vocês querem na próxima, se vocês querem uma próxima, quem vocês querem na próxima, de convidada. É, de convidada. Convidada, É, tá? se vocês gostaram da nossa parceria, sim, essas coisas, né? aí, tá? Deixa aí, deixa tudo que a gente beijo! adora ouvir. Tua opinião, beijo, tchau. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Beijos. Obrigada, Nestlé Materna, também, por estar com a gente. Tchau, Nestlé Materno. É nóis, Até ó. já, Até hein? breve. Ó, tamo juntos, hein?